Evangelho, sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de Santo Antônio Maria Zacarias, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de Santo Antônio Maria Zacarias, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 9º capítulo do Evangelho de São Mateus e nos dá a oportunidade de ouvirmos hoje o chamado vocacional do próprio evangelista Mateus. Mateus conta o episódio do seu encontro com o Senhor. E vejam, hoje temos um daqueles encontros benditos do Senhor, porque no dia em que ouvimos a vocação de Mateus, temos também a oportunidade de celebrar a memória de Santo Antônio Maria Zacarias, que, ouvindo a voz do Senhor, respondeu e o seguiu. Mas não para por aí. Também hoje nós celebramos a memória da primeira sexta-feira do mês, ou seja, do Sagrado Coração de Jesus, exatamente no mês do preciosíssimo sangue. Eis aqui alguns elementos que se encontram como um grande sinal da graça de Deus. Toda vocação, ela ecoa no coração do Senhor. Ou seja, o nosso nome ecoou no coração de Jesus quando nos chamou à vida sacerdotal. O Senhor que veio não para chamar os justos, mas para chamar os pecadores, não porque despreze os justos, mas porque o bom pastor deixa em segurança as 99 ovelhas e vai ao encontro daquela perdida e a chama para que ela venha estar em segurança. Então o Senhor vai ao encontro dos pecadores porque os justos já estão reservados na guarda do seu coração, do seu redil. Mas aqueles que se encontram perdidos nas trevas do pecado esperam por serem encontrados e o bom pastor vem para encontrá-los. Aquele cujo nome, aquele cuja o coração faz ecoar o nome de seus filhos, essa é uma imagem que para mim é muito significativa. Uma mãe aflita por seu filho pensa constantemente o nome de seu filho e ele não silencia mais no seu coração. Ele está sempre ali presente. Ela o pensa e, pensando nele, pensa o seu nome o tempo todo. Imagina, queridos irmãos e irmãs, como o Senhor não esperou por esse dia em que iria estar diante de Mateus e, olhando nos olhos, diria-lhe: segue, esperando a resposta de Mateus. Veja, o Senhor não só esperou muito por esse dia, mas desejou ardentemente que Mateus pudesse responder ao seu chamado. A gente às vezes pensa só numa parte da história, né? Que Jesus desejou muito aquele momento.
Mas ele não apenas desejou o momento pelo momento, mas ele, desejando o momento, desejou ardentemente a resposta de Mateus. O que significa dizer que o pastor sai ao encontro da ovelha perdida. E como eu acabei de usar a imagem da mãe aflita que pensa o filho o tempo inteiro e, por consequência, pensa o seu nome o tempo inteiro, assim também o bom pastor sai para procurar a ovelha perdida e a pensa o tempo inteiro e a chama o tempo inteiro. Mas se o tempo todo ele pensa essa ovelha e a chama em continuação, e isso aumenta no seu coração o desejo de encontrá-la, aumenta ainda mais o desejo de ouvir a resposta dessa ovelha, dizendo: eu estou aqui. Aumenta ainda mais o desejo do coração dessa mãe de ouvir o seu filho responder quando ouvirá a voz de sua mãe que chama seu nome, dizendo: mãe, eu estou aqui. Nossa, é como se a cada instante a batida do coração daquela mulher, daquela mãe que procura seu filho, a batida do coração do bom pastor que procura pela ovelha perdida, desejasse, esperasse por ouvir aquela voz que responde. Podemos dizer que a cada batida do coração daquela mãe se repete o nome daquele filho. E quanto mais veloz bate o coração daquela mãe, tanto quanto é veloz o batimento desse coração, tanto quanto é desejoso ou desejosa a espera pela resposta daquele filho. Quanto mais ela pensa aquele nome, mais ela deseja ouvir a voz dele. Quanto mais o bom pastor pensa o nome de cada uma das ovelhas perdidas, mais ele deseja ouvir a resposta dessas ovelhas ao serem alcançadas pela sua voz. Quanto mais se aproximava o momento de encontrar Mateus, mais o Senhor esperava que ele se levantasse e o seguisse. Veja, meus irmãos, a intensidade do amor que vai antecipando o ânimo daquele momento. Quanto maior é o desejo e a proximidade daquele encontro, mais intensa se torna a expectativa pela resposta e o desejo por essa resposta. Agora eu lhe digo, um Senhor com um coração tão grande assim, que sai à nossa procura para nos chamar, conforme vai se aproximando de nós, vai aumentando a intensidade do amor do seu coração e o desejo pela nossa resposta. Você acredita que ele vai te abandonar? Você acredita que ele não vai colocar tudo à disposição? Ele que conhece a fragilidade do teu coração, não vai colocar tudo à sua disposição para que quando a voz do bom pastor ecoe nos seus ouvidos, o seu coração consiga responder? Você acredita que ele não faria isso? É claro que ele faria. Ele mesmo prometeu que colocaria à disposição de todos os seus filhos os dons espirituais necessários para que pudéssemos corresponder a cada vocação, a cada chamado que o Senhor nos faz. Quantas vezes no itinerário da nossa vida vocacional nos perdemos, nos desorientamos e o Senhor novamente nos chama. Cada vez que o Senhor vem ao nosso encontro e nos arranca das profundezas do pecado, está se repetindo, se restaurando o vigor do chamado vocacional. Porque o Senhor nos arranca do pecado não para deixar a gente em pé fora da lama, mas para nos colocar novamente no caminho para o qual Ele nos chamou. Então, cada vez que o Senhor nos perdoa dos nossos pecados, cada vez que o Senhor, no sacramento da reconciliação, restaura a nossa vida, restaura para que possamos seguir adiante no itinerário da nossa vocação.
O que significa dizer que aquele passo ali é uma renovação do meu chamado vocacional. Normalmente não pensamos dessa forma a experiência da confissão, por exemplo. Normalmente não pensamos dessa forma a experiência da oração diária, onde o Senhor revigora as nossas forças, da oração da liturgia das horas na vida dos sacerdotes, da celebração da Santa Missa. Porém, todos esses gestos cumpridos pelo Senhor, todos os sacramentos que nos são oferecidos e que são colocados em favor da nossa vida, não têm por objetivo exclusivamente realizar uma graça de momento ou restabelecer um estado de dignidade, mas de restaurar um itinerário vocacional. Nos alcança por inteiro, na integralidade da nossa vida. Se o Senhor desejou tanto aquele momento de olhar nos olhos de Mateus e dizer: segue, cada passo, cada dia que se aproximava aquele momento, mais ele desejava, assim como o bom pastor que caminha no escuro para chamar as ovelhas, quanto mais ele caminha, quanto mais ele chama, mais ele deseja ouvir a resposta daquela ovelha para encontrá-la. Assim também, quanto mais o Senhor se aproximava de Mateus para chamá-lo, mais o Senhor desejava ouvir a sua resposta, mais o Senhor desejava que Mateus seguisse até o fim o chamado que ele tem. As coisas não se separam. Deus não quer só o nosso bem de momento. Ele sabe que o bem pleno da nossa vida está na realização da vocação, do itinerário vocacional para qual nós fomos chamados, pois ali se dá a nossa comunhão perfeita com Ele e o nosso caminho rumo aos céus, através do qual nós vamos participar na vida de muitos de nossos irmãos e irmãs. Então Ele deseja ardentemente não apenas aquele encontro para dizer segue-me e ouvir a resposta, mas Ele deseja ardentemente que, respondendo, Mateus viva aquilo. Então ele está disposto a renovar esse chamado e a cuidar desse segue-me quantas vezes for necessário, para que Mateus possa confirmar o seu eis-me aqui, Senhor, eu te seguirei, por toda a vida dele. Então todas as graças e todas as obras espirituais que o Senhor realizará ainda na vida de Mateus, lhes dobram aquele encontro de amor em que o Senhor veio à procura dele. É a continuidade do pulsar desse coração, na qual ecoou o nome de Mateus, no dia em que Deus o desejou desde toda a eternidade e o chamou à vida. E esperou pacientemente o tempo necessário para, naquele dia, naquela banca da coletoria de impostos, pudesse chamá-lo. Olha a grande paciência do Senhor, né? E a gente quer resolver, às vezes, o nosso itinerário vocacional rápido. A vida tem seus altos e baixos. O Senhor vai nos levar por uma estrada de purificação, de maior confiança e de total entrega a Ele. Seja paciente. A vocação tem as suas etapas de transformação, sim, porque o Senhor não quer te ajudar a ser só um homem melhor, uma mulher melhor, mas um homem santo, uma mulher santa, com um coração semelhante ao dele. Isso dá trabalho, meu amigo. Tem que mudar muita coisa em você para que isso aconteça. Mas ele está disposto a isso, ele quer isso, ele prometeu isso. Agora vamos arregaçar a manga, né? E vamos trabalhar, e vamos deixar o Senhor trabalhar, e vamos nos alegrar vendo ele agindo. Porque isso é importante, uma decisão desse tipo, na sua vida, na minha vida, ela é importante. Ela precisa ser realística, não é uma coisa teórica, com os pés sabe-se Deus onde. Com os pés por terra. O Senhor, desde a eternidade, pensou e chamou Mateus para si. Mas quando Mateus foi ouvir e tomar consciência desse chamado,
e dá início a esse itinerário. Hoje nós estamos vendo a narrativa desse dia, desse episódio. Mas olha a paciência que Deus teve desde toda a eternidade, que não sabemos quando foi, em que desejou a existência de Mateus e o chamou à existência. Já pensava até chegar aqui. Às vezes a gente quer que a vida chegue no seu ápice de excelência em 2, 3 anos, em alguns meses talvez. A gente às vezes se lamenta que algo comece com um entusiasmo muito grande, daqui a pouco esse entusiasmo diminui e a gente acredita que essa diminuição significa que não está dando certo. Calma, porque o Senhor reacende a chama do amor. É Ele que cuida desse fogo do amor bendito, do ardor da vida vocacional, deseja, queira, entregue, porque são muitas as passagens em que o Senhor vai reacender a chama do amor vocacional. Não desista da sua vocação por causa das primeiras dificuldades. A gente precisa aprender a lutar por aquilo que Deus nos entrega. Sempre a imagem da terra prometida, né? O Senhor prometeu a terra, levou o povo, quando chegou lá, tem uma rama de gente morando na terra prometida. Eita fé, eu pensava que o negócio estava limpo, já arrumadinho. Não, tem um montão de povos lá. Vai ter ainda um quebra-pau até conseguir se estabelecer, segundo a ordem do Senhor, a dignidade de Israel sobre a terra de Israel. Então, existe um percurso, uma dinâmica, existe no processo de purificação que o Senhor vai realizando na nossa história, essas passagens de alto e baixo, mas é o Senhor que está cuidando de nós. A alegria de dizer, Senhor, cuida de mim e eu me deixarei cuidar por Ti. Guia a minha vocação, toma nas mãos. Senhor, eu te entrego. E assim a gente vai lutar pela nossa família. A gente não joga para o alto o nosso matrimônio, o nosso ser pai, para dar um reset e começar. Ainda que essa mentalidade esteja muito difundida, ela não é a verdade sobre o bem na vida de cada um de nós. E também isso acontece em muitos contextos da vida religiosa, diante dos primeiros sofrimentos e na hora em que a gente precisa lutar para permanecer e estar vivendo a vocação que o Senhor nos entregou, porque o Senhor está realizando uma obra de restauração. Toda a vida vocacional, ela é uma obra de restauração contínua. Imagina que entre o dia que Deus pensou na eternidade de Mateus e o dia em que Mateus ouviu o seu chamado, quantos altos e baixos, quantas feridas não aconteceram, quantos momentos de dispersão não se passaram na vida de Mateus, desde a sua concepção até o dia em que ele encontrou Jesus? Quantas marcas, quantas oscilações dentro da própria compreensão a respeito de Deus, do valor das coisas, da importância das coisas na sua vida. Quantas vezes ele sofreu, talvez, com dores na sua existência que levaram ele a pensar em desistir de ser bom ou de desistir em algum momento de ser tão empenhado assim pelo bem do próximo. Quantas coisas erradas ele viu e talvez tenha em algum momento sentido um desejo de se aproximar ou uma repulsa que levou ele a talvez ser um pouco menos compreensivo com aqueles que enveredam pelo caminho do erro. Ou seja, ter um claro detestar o erro, mas sem detestar a pessoa que erra, tudo isso está ali. O Senhor chegou e não chegou atrasado na vida de Mateus, chegou no momento certo, no momento em que o Deus Altíssimo desejou. Ele não se assusta e não se impressiona por todo o trabalho que vai precisar ter na hora de cuidar de Mateus, para que Mateus viva a vocação que ele o está chamando. Agora é preciso que Mateus tenha paciência e se deixe cuidar por Deus. Isso vale para mim e para você. Vale muito para a gente hoje. Aproveitando o tema vocacional e aproveitando a memória de Santo Antônio Maria Zacarias, que o Senhor chamou para cuidado dos sacerdotes naquele período do 1500, uma vida entregue para o cuidado dos sacerdotes, daqueles
que buscavam se consagrar a Deus. Fantástico. Então o Senhor, Ele vai colocar seus amigos. E quantos foram aqueles que passaram na vida de Mateus, depois desse encontro com o Senhor, para cuidar dele? E Mateus, de fato, morreu, entregou sua vida em comunhão com o Senhor e conquistou o reino dos céus pelos méritos da misericórdia divina, mas também pelo exercício na sua liberdade sustentada pela graça de Deus, de dizer sempre sim a Jesus, sim à vontade suprema do Senhor, morrendo para si e vivendo para Cristo, como nos ensina São Paulo. Vamos pedir essa graça hoje pela nossa vocação. Vamos pedir ao Senhor, pela intercessão de Santo Antônio Maria Zacarias e da Santa Mãe de Deus, essa graça nesse dia bendito em que celebramos a memória do Sagrado Coração de Jesus. E vamos dizer: Senhor, cumpra-se em nós segundo a vossa vontade. Guia-nos e nos deixaremos guiar. Cuida de nós e nos deixaremos cuidar, Senhor. Nos entregamos em tuas mãos, pois somos teus e queremos viver segundo a tua vontade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio Maria Zacarias e da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.